raciocínio e debate. Daqui a pouco eu volto. Mas 21 minutos pra isso, tá? Se você precisar, aquele número foi você que me deu oi? Foi. Então, você me chama se precisar de mim. Boa noite. Dando sequência ao nosso cine debate, próximo de completar o nosso 18º ano, quero agradecer a presença de todos vocês e chamar os nossos debatedores de hoje. A primeira debatedora é a doutora Marina da Costa Mansa Vasconcelos, que é psicóloga, especializada em psicodrama terapêutico, professora convidada da Academia de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da USP, terapeuta de casais e família pela Unifesp. Educadora do conflito família. E Dr. Hermano Tavares, que é médico e psiquiatra, chefe de ambulatório do jogo patológico e transtornos do impulso e amor patológico do Instituto de Psiquiatria da USP. Marina, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, muito gostoso estar aqui sempre. E, em especial, dividir a mesa com o Hermano, né? Um profissional que eu admiro, gosto muito, respeito muito. É uma honra estar aqui nessa mesa, ao lado de tais profissionais, né? Bom, em primeiro lugar, vale lembrar que se trata da justiça americana, né? Então, que é bem diferente da justiça brasileira, como acontece. O júri tem que chegar a um consenso, tem que ser realmente unânime a sentença, diferente daqui do Brasil, né? Não sei se vocês sabem como funciona aqui no Brasil. Então eu fui pesquisar, porque eu tenho um irmão juiz e eu falei, Guilherme, como é que funciona para chamar os jurados, né? Quem pode ser jurado aqui no Brasil? Então ele tem assim, meu irmão é juiz lá em São Vicente. Falou, são convocados, tem um cadastro de 400 pessoas, jurados escolhidos dos diversos setores da sociedade, né, de todas as profissões possíveis. Desse total, 21 são sorteados e comparecem ao júri. Desses 21, são sorteados 7 para aquele júri especificamente. Eles não se falam entre si, eles começam e terminam o júri sem falar um com o outro, eles são proibidos de falar. Eles ouvem o julgamento todo em silêncio, e votam em câmaras secretas, sem ter trocado uma palavra com nenhum. A sentença não precisa ser unânime, eles podem votar 4 a 3, enfim. E os promotores podem recusar algumas pessoas, de acordo com o comportamento que eles acham que a pessoa vai apresentar. Então, eles evitam psicólogos, assistente social, porque vão ficar pensando muito, levando muita coisa em conta, né? Então, eles querem pessoas mais administradores, matemáticos, físicos, enfim, as pessoas mais exatas são os de preferência. E as mulheres também não são muito bem-vindas, né? Porque elas acabam levando em conta, poxa, coitado, se bem que o Henry Fonda levou isso muito em conta, né? Teve uma infância triste, enfim. Bom, o garoto teve sorte de ser americano, porque se fosse brasileiro submetido a esses jurados, ele teria ido para a cadeira imediatamente, né? Com certeza. Me chamou a atenção logo de cara a postura do juiz, né? Uma postura assim bem
gente, vamos lá, vocês têm uma grande responsabilidade, fechando hoje cansado, assim, um descaso total com o caso. Né, passando um discurso assim, bem não convincente. Vocês têm uma grande responsabilidade, ele falava, mas não demonstrava aquilo que ele estava falando. Aí ele fala, um homem está morto, a vida de outros está em jogo, é uma grande responsabilidade. Eu fiquei imaginando que se ele fosse um componente do júri, certamente ele teria tido aquela postura de culpado, imediatamente, né, antes de checar os fatos. A tradução correta do título, né, 12 homens e uma sentença, seria 12 homens raivosos, né? Na verdade seriam 11 homens raivosos. Mas vemos a sociedade machista bem representada aqui, né? Só homens, mulheres totalmente de fora. Provavelmente elas fariam um julgamento bem diferente do que aconteceu, levando em conta os traumas do garoto, abandono, o pai agressivo, enfim. Que bom que no Brasil... outra coisa. Que afetivo, aquele cigarro na sala. 5 cinzeiros em cima da mesa. Que bom que a gente tem a lei antifumo, não? Logo no início, 2 deles já se gabam de terem participado de outros júris, com ar de superioridade, debochando dos advogados, como se eles fossem os donos da verdade. E aquilo tudo não passasse de uma grande perda de tempo, resolvendo-se em questão muito facilmente. Ninguém ali parecia preocupado com o caso em questão, mas sim com a própria vida e seus afazeres. O jogo que vai ter depois. Votam como se estivesse escolhendo a cor da camisa a ser comprada, e não levando em conta que dali sairia a sentença de vida ou morte de uma pessoa. O único razoável em conta traz a história de vida do garoto que passou por 18 anos de infelicidade, tendo perdido a mãe aos 9, com o pai preso, vivendo no orfanato até os 13. O rapaz é resultado de todo um passado cheio de abandono, carência, medos, traumas, e hoje é revoltado com tudo isso. Cada um ali julgava o tempo todo, afirmando coisas pesadas sobre o menino que nunca viram antes. Projetavam vivências pessoais nele descaradamente, mostrando um enorme preconceito pelas pessoas vindas de classe pobre. A começar pela frase, não se pode acreditar nessas pessoas, já nascem mentirosas. Argumentos vazios, sem qualquer consistência, brotam por todos os lados. Apenas eu acho culpado, não sei colocar em palavras. Típica fala de um pensamento binário, onde há certo e errado, bonito e feio, culpado e inocente. Essa polarização é uma tendência do ser humano, que acaba por não levar em conta, ou talvez, quem sabe, né? Nosso professor de psicologia médica lá na USP, ele fala muito dessa polarização. Outra tendência do ser humano é a de repetir padrões aprendidos, mesmo que não façam mais sentido ou que comprovadamente não nos faça bem. Então, mudar comportamentos pode causar rejeição em muitas situações, sendo mais fácil permanecer no conhecido do que lançar-se em novas possibilidades que demandariam algum esforço. Todos ali presentes repetem falas prontas e aprendidas a partir de vivências pessoais, de diálogos internos, deixando de lado completamente a posição de questionadores neutros e investigadores dos fatos que lhes foi dado. O pai que não viu o filho há 2 anos, aquele super revoltado, ele fala sobre a briga com ele. Quando pequeno, o filho fugiu de uma briga na escola e ele presenciou. Ficou envergonhado por ter um filho que não queria brigar e prometeu que o ensinaria e o faria homem, nem que tivesse que parti-lo ao meio. Pelo jeito, conseguiu seu intento. Mas aos 16 anos, o filho dá um soco no pai, durante uma briga e foge de casa. Ele não o vê há 2 anos. Deve tê-lo educado brutalmente, ensinando a reagir fisicamente às agressões, mas foi vítima do seu próprio método. Kids, they broken your heart. Ele fala, filhos, eles quebram o seu coração. Como não projetar nesse garoto ali, o suposto assassino, tudo o que ele passou com o filho dele, né? Toda a frustração e a raiva pelo abandono do próprio filho. Assim como seu filho foi capaz de lhe dar um soco, é claro que aquele menino foi capaz de matar o pai. Condená-lo seria uma forma de descontar nele todo o sofrimento que o corrói desde então. O réu é fruto de um lar desfeito, de um cortiço. Apanhava do pai violento desde muito pequeno, tendo aprendido a se defender com faca para sobreviver aos ataques do próprio pai.
Não há segredos de que crianças vindas da miséria são uma ameaça à sociedade. Nasceu num cortiço, escola de bandidos, uma fala deles. Um dos jurados foi criado em cortiço a vida toda e sente-se ofendido, com razão. Mais de uma afirmação absolutamente preconceituosa. Ao que alguém tenta amenizar o clima tenso, temos que decidir se ele é culpado ou inocente, e não por que ele é assim. O tempo todo deixam-se levar por julgamentos contaminados por problemas pessoais. Acusam e criticam numa postura de prepotência total. Mas quando são chamados a comandar os trabalhos, no lugar daquele que assumiu o papel, ninguém quis pegar essa... Não, vai você, enfim, ninguém quer assumir. O Henry Fonda traz uma postura bem psicodramática, né? Comecei a me colocar no lugar do rapaz, mostrando sua capacidade de empatia e neutralidade. Vale lembrar aqui a definição de empatia. Segundo o dicionário Aurélio, tendência para sentir o que sentiria caso se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Me colocar no lugar do outro, né? Ou seja, essa capacidade de se colocar no lugar do outro tão fundamental para se conviver em sociedade e formar vínculos. Ele questiona a certeza absoluta das duas únicas testemunhas que foram ouvidas. São pessoas cometem erros, e se estiverem errados? Traz sempre a dúvida razoável à tona. Em outra passagem, vemos como interpretamos os fatos à luz de nosso filtro interno, de nossa história de vida, e ouvimos ou vemos as coisas de acordo com o que queremos ou podemos ver. O rapaz admitiu ter saído de casa após os 2 tapas. Não foram tapas, foram socos, que é bem diferente. Não, tanto faz, é a mesma coisa. Ou seja, um vê, escuta o tapa, outro escuta o soco, você escuta de acordo com o que você pode. O que escuta o tapa desqualifica o peso da diferença entre os 2 atos, que são bem diferentes, né? Provavelmente para ele esse tipo de comportamento deve ser normais. Não é normal pais baterem em filhos, é normal ser violento assim, faz parte da educação. E é uma briga de machistas preconceituosos. Dá até raiva, né? Quando o primeiro senhor muda o voto para inocente, é fortemente atacado e intimado a se explicar. É o que ele coloca. Não é fácil se posicionar contra os outros. E ele fez. Aponta o N, né? O único que não repetia padrões de comportamento ali, enfrentando a rejeição e olhares fuzilantes dos demais. Enquanto ele fala, outro sai da mesa revoltado. Ele não vai ouvir, ele não quer ouvir. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Aqui está uma questão bastante difícil de lidar. Tentar argumentar com pessoas que se fecham a outras possibilidades que não sejam as próprias, que se recusam a ouvir e questionar suas opiniões por se acharem donos da razão. Não raro são pessoas bem frágeis emocionalmente que se apegam à prepotência como defesa, pois escondem alguma criança machucada e indefesa lá no fundo. O senhor mais idoso da sala justifica o testemunho do senhor de idade que afirmou com toda certeza ter ouvido o grito do menino dizer que mataria o pai. Num ato de empatia, diz que o senhor de mais de 75 anos, que nunca fora reconhecido, talvez inconscientemente, tenha acreditado que ouviu e reconhecido o rosto do garoto por ser sua chance de reconhecimento na vida. Pela primeira vez, seu nome foi citado. As pessoas o escutaram. Tinha um paletó rasgado, mancava, era idoso. Destaco aqui 3 necessidades essenciais do ser humano. 1. Ser amado, acolhido, afagado fisicamente. 2. Pertencer. Todos nós precisamos pertencer a um grupo para nos sentirmos validados como pessoas. 3. O reconhecimento. Temos que ser reconhecidos para adquirirmos nossa própria identidade. Se não formos pelo bem, seremos pelo mal, mas de alguma forma procuramos o reconhecimento do outro. Esse senhor provavelmente estava procurando tudo isso. Pelo jeito, o senhor idoso da sala sabia muito bem do que se tratava e se colocou no lugar do outro, porque ele já deve ter passado ou passa por isso na vida dele. Dizer eu vou te matar é uma força de expressão, não tendo o significado literal. A frase era usada como argumento de condenação, até que um deles a pronuncia no acesso de fúria contra o Henry Fonda, sendo desbancado imediatamente. As palavras são levadas em conta quando interessam, descartadas quando ameaçam a estabilidade do conhecido. Todos se apegavam às provas como se fossem fatos
como sendo fatos não passíveis de questionamento. Porém, quando a votação está 6-6, um deles afirma que fatos são distorcíveis. Cada um era pego o tempo todo em suas próprias fragilidades, traindo-se pelas palavras. Aí eu vi aqui que uma coisa que eu não tinha visto. No banheiro, lá, o cara fala: você já foi vendedor, persuasivo? Aí ele fala: atinge-os em suas vidas. E esse é o lema da venda persuasiva. Ali todos foram atingidos na própria vida, cada um na sua história. Esperto é um pobre de um ignorante, uma das falas lá uma das falas. Não fala nem inglês bem. Aí o outro corrige: não fala nem. He don't speak even. Aí o outro corrige: he doesn't speak. Ou seja, é pego na história. Costumamos projetar no outro aquilo que não gostamos em nós mesmos, pois é muito mais fácil criticar o que está fora do que admitirmos nossas próprias fragilidades e limitações. Mais uma fala carregada de preconceito. O pai revoltado fala sobre a testemunha. Ele é velho, se confunde o tempo todo. Como pode ser enfático? Só depois se dá conta da presença do senhor idoso na sala. Uma fala que denota mais uma vez a falta de empatia e até a ausência de culpa e frieza de um deles. Não temos nada a perder ou ganhar com nossa decisão de ele ser culpado ou inocente. Por isso somos fortes e fomos convocados para estar aqui. Decidimos sobre a vida de alguém que nem conhecemos. O garoto está prestes a perder a vida, mas ninguém leva isso em conta. Caso ele fosse para a cadeira elétrica, será que se dariam conta de que foram eles os responsáveis pelo fim da vida de alguém, deitando a cabeça no travesseiro à noite, sem qualquer sentimento de remorso, preocupação ou arrependimento? Acho que a maior parte deles não sofreria com a decisão. Provavelmente sairiam dali achando que fizeram a coisa certa, se livrando de um assassino perigoso e cruel. Mais um exemplo de projeção e preconceito: o cara que liga o ventilador e reage ao outro que tenta lhe explicar o significado de dúvida razoável. Esses caras vêm de outro país e ainda querem dar palpite. Que arrogância deles, numa postura completamente arrogante. Aquele que nunca transpirava, mostrando-se sob total controle emocional e movido pela razão, quando pressionado começa a suar copiosamente. É pego em contradição ao defender que o menino tinha que lembrar o nome do filme, dos atores, na noite do crime, mesmo sob forte estresse emocional, enquanto ele mesmo não lembrava o nome da atriz tão conhecida do filme que assistira 2 dias antes, relaxadamente ao lado da esposa. Então ele estava mentindo? 2 pesos e 2 medidas? O senhor revoltado, que ainda tentava persuadir os outros, vendo a votação mudar o rumo perigosamente, estava 9-3, profere uma das falas mais carregadas de preconceito do filme. Esses detalhezinhos não significam nada. Sabem como essas pessoas mentem? Já é uma coisa nata. Que diabo? Eles não sabem o que é verdade e não precisam de motivo para matar alguém. Ficam bêbados como gambá, todos eles. Enquanto todos vão se levantando numa atitude de total desprezo por aquela fala. Será que é para eles que a vida humana não significa nada? E continua: se alguém morreu, morreu, eles não se importam. Ele não para e tenta desesperadamente convencê-los de seus argumentos que mais pareciam o retrato de si próprio. A maioria parece insensível, são selvagens. Fiquei pensando se ele conseguiu se dar conta do quanto falou de si através daquelas palavras. Acho que não. Para coroar o show de projeções, o machão chama todos de um bando de imbecis com um coração de manteiga, jogando os fatos em cima da mesa quando a foto do filho cai também. E atua a raiva, rasgando a foto com fúria. Garoto podre, vai ter que se virar sozinho, sendo traído por seu coração de manteiga. Not guilt. Após a performance, aquele que desde o início não se deixou afetar por preconceitos ou julgamentos pessoais, o acolhe, oferecendo o paletó num gesto de total empatia. Difícil completar depois que a Marina fez uma análise assim tão cuidadosa. Bom, queridos, muito obrigado pelo prazer aqui dividir a mesa com vocês, e muito obrigado pelo convite. Olha, muitos aspectos podem ser, vamos dizer,
destacados desse filme, a atualidade, apesar de ter sido feito em que ano, Wimber? 57? Pois é, a gente está aqui se debatendo com questões que o filme levanta, né? E eu acho que a principal questão, não sei qual é a que me pega, é assim, como a gente toma decisões morais na vida? Como a gente sabe o que é certo e errado? Como é que a gente julga o que fizeram os outros? Se é certo ou se é errado? Se é culpado ou inocente? E mais, quais são as consequências dessa decisão? Porque a questão é, há um crime quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Ele foi morto, esfaqueado, no peito. Existe um suspeito, um forte suspeito. É filho, ele tem todos os motivos do mundo para perder a cabeça e eventualmente matar o pai. E aí a questão é, se você condenar alguém num cenário de dúvida razoável, você pode estar encerrando a vida de alguém por um falso motivo. Por outro lado, se você diz dúvida razoável, não pode ser condenado, você deixa o crime impune e corre o risco de permitir uma pessoa culpada se safar dessa situação. Então não é à toa que aqueles 12 homens estão bravos, não é uma situação fácil. Ninguém aqui nessa sala quer estar nessa situação. Tanto para se dizer que ele é inocente ou que ele é culpado. Marina, já que isso é um debate, vou me dar ao luxo de discordar de você, apesar da... Você me pareceu que na sua construção, você o tempo todo colocou como o norte, né, aquilo que deveria ser nossa bússola nessa situação, é a empatia. Mas a empatia, ela é um motor nessas situações todas que levavam tanto a uma situação quanto a outra. No sentido de, se eu empatizo com a vítima, se eu empatizo com o réu, né? Se eu empatizo com o réu, imaginando toda a situação de miséria e abuso que ele sofreu, eu me inclino a dizer que, olha, há dúvida suficiente para dizer que ele, não sei se ele é culpado, consequentemente sou obrigado a dizer que ele é inocente. Por outro lado, se eu empatizo o pai esfaqueado e morto, que é o que fez o último jurado a mudar de opinião, a minha tendência é dizer, esse rapaz não respeita nada nem ninguém, e eu posso muito bem vê-lo enfiando uma faca no peito do próprio pai. Então, a empatia, essa característica tão humana, ela é, às vezes, enganosa. Isso porque a nossa empatia, na verdade, ela não é uma empatia, ela é pelo menos duas, quem sabe até 3 ou mais empatias. Nós temos uma empatia imediata, automática, afetiva. Eu sou tomado por uma emoção e aí eu digo, claro que não é isso, ou claro que é aquilo. Eu tenho uma empatia racional, cognitiva, que é que o personagem do Henry Fonda faz. Quer dizer, ele tudo leva a crer, né? Ele é um arquiteto, ele tem os estigmas da classe média, ele é intelectualizado, ele se expressa bem, está bem vestido. Ele não conhece, ele não viveu a realidade daquele jovem, mas ele imagina, ele extrapola a situação e então ele tem uma empatia racional, né? Essa divisão entre empatia emocional e empatia racional tem base em estudos, inclusive, tanto de estudos psicológicos quanto estudos de neuroimagem, né? Quem nos ajuda a tomar essas decisões pautadas nesse modelo de empatia são as estruturas do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal medial é aquele que faz uma empatia mais imediata, mais rápida, baseada em emoção. E o córtex pré-frontal dorso-lateral é aquele que faz um exercício empático racional.
Essa divisão também é observada em discussões que envolvem do fórum psicológico e filosófico. E o interessante é que o desenvolvimento atual tecnológico permitiu enxergar essa convergência. Estudos do filósofo que trabalha com neurociência chamado Joshua Green envolveu um paradigma talvez conhecido de pessoas que estudam ética, deontologia, que é o seguinte: imagina a seguinte situação, em que você é o controlador do tráfego de trens de uma certa região. Isso era pré-celulares, então, tá? Que você tem a seguinte situação: um trem desgovernado avança por um trilho, e se você permitir que ele siga nessa rota, lá na frente ele vai matar 5 trabalhadores que estão fazendo reparos no trilho. Porém, você como controlador, sabendo da aproximação desse trem, não há tempo de avisar os trabalhadores lá na frente, você tem tempo de fazer uma coisa, se você decidir fazer, que é aperte um botão, desvie o trem, e aí nessa nova rota que ele segue, ele só mata um trabalhador. Aham, isso, que desconforto. Mate um, salve 5. Ou não faça nada e permita que 5 morram. Ok? Não tem esses paradoxos, paradigmas, dilemas éticos, eles não têm resposta, no sentido assim, o certo é isso, há bons argumentos para tudo. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, dado um tempo para pensar e serem racionais, acabarão, a maioria das pessoas, é um fato estatístico, acabarão por concluir que é melhor apertar o botão e salvar 5 pessoas ao custo de uma vida. Aí você propõe uma pequena mudança de cenário. Mas a pequena mudança de cenário é a seguinte: você não é o controlador de trânsito, mas você está de posse dessas informações e você está à beira do trilho e o trem está chegando. E adivinha só quem está junto do trilho? Um sujeito alto, gordo. Ele tem massa suficiente para, caso você decida empurrá-lo na frente do trem, o trem vai se descarregar e você terá salvo 5 vidas ao preço de 1. E aí? Chuta o gordo pro trilho? Aí a resposta é não. 99,9% das pessoas dirão jamais. Eis a armadilha. Se fôssemos estritamente racionais, é uma vida por 5 igual na situação anterior, mas não é a situação anterior. Porque na situação anterior você vai apertar um botão e aqui você vai empregar força sobre um indivíduo. E na hora que você fizer isso, se você não for um psicopata, vai entrar em ação a outra forma de empatia, a empatia emocional, que vai dizer: pô, mas se alguém fizesse isso comigo, baita sacanagem. Então, razão e emoção estão o tempo inteiro aqui em disputa para tentar fazer com que a gente decida o que é certo e o que é errado, e nem sempre esse exercício é exatamente fácil. A razão nos engana algumas vezes, tanto quanto a emoção. A verdade é que a emoção se presta a decisões rápidas em contextos conhecidos. Para que ficar pensando muito sobre o que eu quero realmente? Acho mais certo assim. Se eu sou tomado por um sentimento e naquela situação que eu já vi acontecer tantas vezes, se a situação é familiar, vá com os seus sentimentos. Mas se a situação não lhe é familiar, se você não conhece a realidade deste jovem, se você não tinha dificuldades com o seu pai, melhor usar a razão e tomar a decisão, aquela que você achar que é a mais certa. Bom, isso é só um dos problemas de como as nossas decisões morais são, no fundo, complexas. Mas a psicologia, neuropsicologia, neurociência, são fatos e exemplos outros que ainda por cima comprometem a nossa melhor capacidade de tomar decisões. E por isso mesmo que é melhor que seja sempre um conjunto de pessoas a tomar a decisão. Porque eu tenho meus vieses, o Wimmer tem os dele, a Marina tem os dela.
e a gente espera que, ao acaso, assim, mais ou menos combinando sujeitos absolutamente de origens diferentes, que o meu viés compense do Wimmer e vice-versa. O que não pode é todos termos o mesmo viés, porque aí fica perigoso. E era um pouco a situação do proposta no filme, quer dizer, são 12, deveria chamar assim, na verdade, 12 homens brancos de boa origem julgando um rapaz desfavorecido. Na verdade, 11, porque tinha um lá que também, mas ele tinha mudado de lado, então ele tinha a propriedade de ser algo anfíbio nessas situações. Né? Então, dizia os outros, também mostrados pelo filme, confusão entre o privado e o coletivo. Certo? Eu estou aqui para tomar uma decisão que, na verdade, reflete a necessidade do coletivo, que é imaginarmos que vivemos numa sociedade justa. Mas eu quero assistir um jogo de beisebol. Então, por favor, vamos tomar essa decisão logo. Se for necessário trocar meu voto, eu voto, mas eu preciso assistir meu jogo. Contaminação afetiva. Vocês sabem que tem um estudo interessantíssimo, eu não sei o que eles fizeram depois disso para corrigir isso, porque os americanos são extremamente pragmáticos. Eles encontram uma situação, um paradoxo, um problema, eles tomam uma decisão. Mas você sabe que eles fizeram uma avaliação? Você sabe que quando o cara está preso e ele vai pedir progressão de pena, vai dizer, já cumpri 2/3, tenho um bom comportamento, me deixa cumprir o resto fora daqui. Né? Faz-se uma audiência dentro da prisão, pessoas lá do sistema jurídico são destacadas para isso, e chegar à conclusão que quando a maior parte das decisões favoráveis, 90% delas eram tomadas de manhã. E que à tarde o quadro mudava. Então, só 10% da tarde as decisões eram favoráveis. Qual é a diferença? O almoço. Vai se aproximando do horário do almoço, ou passa do horário do almoço, e a pessoa não comeu ainda, ela está tremendo mau humor, isso aí é um sacana, um bandido, que bom comportamento, caramba, vai ficar aqui, vai, né, pagar por todos os pecados, inclusive aquele que me faz ter fome. Né? Bom, e que brilhante conclusão chegar disso, antes que o Wimmer fique emborrecido porque eu falo demais. Amigos, são tempos difíceis esses que vivemos e que mobilizam em nós sentimentos morais. Sentimentos como indignação, comiseração, ira, compaixão, arrebatamento, piedade. Por mais intensos e poderosos que sejam esses sentimentos, não garantem a legitimidade das nossas conclusões. Não basta uma situação inédita como a que vivemos hoje, basearmos nos nossos sentimentos para dizer, eu tenho certeza que isto tem que acontecer ou isto não tem que acontecer. Não importa a cor da camisa e o dia da semana que você decide sair à rua. Seus sentimentos não são suficientes para garantir a legitimidade que todos buscamos. Né? Em tempos em que tantos parecem ter tantas certezas, e no momento em que tudo parece tão incerto, eu quero parafrasear um poeta anônimo da internet, que fez um poema lá e que depois foi atribuído indevidamente ao Victor Hugo. Até hoje eu quero saber quem realmente foi que fez isso, mas vocês devem conhecer um que diz, desejo primeiro que isso, que aquilo lhe aconteça. Isso foi... E tem uma estrofe que eu acho maravilhosa, eu todos os dias tento me lembrar dela. Desejo que você tenha pelo menos um inimigo justo, ou se preferir, um adversário virtuoso. Não gosto da palavra inimigo, mas para que pelo menos uma vez você possa duvidar das suas próprias convicções. Bom, eu tive uma visão do filme bem diferente da Marina e do irmão. Eu vi que o processo do filme não é julgar o possível culpado no julgamento, mas é julgar o processo do julgamento, o processo do pensamento. Eu vi que o Davis, que é o arquiteto, ele na verdade não disse que o jovem era inocente.
ele disse que ele não é culpado. Então a gente é levado a um pensamento binário, culpado e inocente. E na verdade, ele está em busca da dúvida razoável, não é? Essa questão. Ele diz o seguinte: não há convicção suficiente para dizer que ele é culpado. O que não quer dizer que ele não seja inocente. Eu acho que a gente precisa olhar para esse viés. E o nosso Davis parece que é um fenomenologista. Ele quer compreender o fenômeno. Ele quer entender, olha, a mulher caminhou, a pessoa caminhou tantos passos em tanto tempo, e ele vai contaminando as pessoas para pensar sobre o processo. Tem um personagem de bigodinho que ele tem 2 ou 3 intervenções brilhantes ali, colocando para a pessoa. Mas você está... Não é para julgar isso a questão pessoal. É o fato. Então, na verdade, o que se está julgando é o fato. Claro que tem uma pessoa que praticou o fato, mas o que se julga é o fenômeno. Então, eu digo, ele é um fenomenologista que ele quer compreender, porque ele vai criar convicções tais que poderão dizer ele é culpado ou inocente, ou ele não consegue criar isso e vai ter que aceitar. Não é suficiente, as provas não são suficientes para fazê-lo ser condenado. Então, ele tira da questão da pessoa para trazer para o fato. E a grande questão nossa, nos julgamentos que nós fazemos, está exatamente em julgar a pessoa pela questão empática, positiva, negativa, como foi que vocês colocaram. Eu não gosto daquela pessoa. Se ele fizer uma coisa certa, a minha tendência é achar que está errado. E se eu gosto, ela fez a coisa errada, a minha tendência é achar que ele está certo. Então a gente precisa trabalhar aprimorando parâmetros, né, na compreensão do fenômeno. Essa é a questão, então, o principal para mim aqui. Mas tem mais coisas muito importantes aqui. Eu estava assistindo um filme, de repente eu me percebi torcendo contra o arrogante, contra o outro que era arrogante, contra aquele que queria ir para o jogo dele lá, contra as pessoas que estavam despreocupadas com as pessoas, e estava torcendo para, de repente, o Davis mudar. Mas eu percebi que, além de estar torcendo, eu já estava julgando. Como eu percebi que no teu discurso você julgou muito os personagens. Aí eu falo o seguinte: olha, esse filme serve para mim, porque eu estou, ao inocentar aquele, ou a gostar daquele, eu estou condenando o outro que também tem uma história. Tá certo? Ele é arrogante, é grosso, mas ele também é uma pessoa que sofre. E o Davis mostra isso quando acaba, quando o paletó nele fala: vem cá, o cara. Então, eu vejo o seguinte, o processo de julgamento. Então, assim, aquela pessoa com quem eu me identifico, eu sou benevolente no julgamento. E a pessoa com quem eu não me identifico, eu não sou benevolente no julgamento. Então, eu tenho que olhar para esse meu processo. E esse filme, e esse ano aqui nós vamos debater alguns filmes que têm julgamento, no momento que o Brasil está sob julgamento, né, com acusações e coisas, eu faço uma coisa que os acuso o outro de fazer, uma série de coisas assim. Depois eu vou fazer uma brincadeira com a matemática aqui, mas é o seguinte: nesse momento que o Brasil está em julgamento, nós estamos o dia inteiro ouvindo julgamento. As avenidas mostrando julgamentos. Né? Então, é hora de a gente refletir muito sobre esse processo de julgar. É um momento profundo. Eu gostaria de passar esse filme na Avenida Paulista, do lado de carros vermelhos e da carros de amarelo. Vamos debater o filme. Não é? Vamos debater o filme. Porque nós já condenamos muitas pessoas. E continuamos produzindo o mesmo resultado. Porque não sabemos trabalhar no processo. Né?
Então temos que olhar para isso. Se eu fosse um cientista político, eu ia procurar entender quando que o cara muda, ele entra na política bem intencionado e quando ele vira aquilo contra o qual ele lutou sempre. Essa resposta que nós precisamos obter. Não basta tirar um e para o outro. Né? Bom, então, nós temos aqui uma preocupação com a fenomenologia. Eu vou fazer uma provocação com o Irmão, embora eu admita que não seja sempre certo o que eu vou falar, mas você falar alguma coisa que a emoção erra e a razão às vezes acerta, alguma coisa assim. Então, isso que eu quero brincar, não, eu acho que muitas vezes a razão é muito mais que a emoção. Mas só para provocar, só para fazer um contraponto. E tem dois, eu lembro aqui de dois sambas que o Paulinho da Viola, que eu acho um dos maiores filósofos do Brasil, ele fala um samba, acho que ele falou, Hoje Eu Vi Minha Negra, o nome do samba eu esqueci, Hoje Eu Vi Minha Negra, como venho, quando eu posso, ele fala, foi encontrado um corpo, os dois brigaram, não foi nem por amor, nem por dinheiro, foi por um pandeiro que depois ficou no chão. Eles queriam apenas ter razão. A briga é por ter razão. A briga política, a briga das pessoas, a briga do nosso personagem arrogante, ele quer ter razão. Não consegue aprofundar. Então, quantas vezes na minha vida eu briguei só por ter razão? Eu discuti só por ter razão. E o que eu fiz com a razão? Virou um pandeiro que depois ficou no chão. Tem outro samba do Paulinho da Viola canta, que é do Alto Medeiros, acho que chama Filosofia do Samba, que fala que a razão cede sempre aos dois lados. E é verdade. Por isso que eu brinquei que você pensa que a razão erra, mas você precisa usar a ponte para isso. Porque a razão cede sempre aos dois lados. Todos têm os seus motivos, eu tenho os meus motivos, você tem os seus motivos, os meus motivos me dão a sensação que eu tenho razão, os teus motivos te dão a sensação que você tem razão. Se os meus motivos me dão a sensação que eu tenho razão, os meus motivos me dão direitos e os teus motivos te dão direitos. Aí eu vou executar os meus direitos e você vai executar os seus direitos. Nós mantemos o conflito. Então, o princípio da resolução dos conflitos é partir da premissa que eu não tenho mais direito que o outro, que eu não tenho mais razão que o outro, embora todos nós tenhamos motivos. Precisamos olhar para essa questão mais a fundo. Então, os meus motivos não são melhores que os seus motivos, são diferentes. E muitas vezes são os mesmos. Hoje nós vemos o Brasil brigando aqui, os dois lados brigando pela democracia. Vamos salvar a democracia, vamos salvar a democracia. Né? Então todos têm os seus motivos, todos têm suas razões e se dão direitos. Mas na verdade, não sei quem tem razão e nem sei quem tem direito. Bom, então eu me percebi julgando muito. Então essa reflexão é importante para todos nós. Nossa, como a gente julga, é difícil a gente descrever, buscar compreender para chegar a uma conclusão. Parece que o processo do pensamento, eu estou escrevendo um livro sobre erro, e isso tem tudo a ver com isso aqui, que o processo do pensamento, a gente colhe informações externas, confronta com informações internas, com a memória, com as recordações. Então, é um processar de informações para, no fim desse processo, chegar ao julgamento. Mas, infelizmente, a maioria de nós julga antes de coletar o máximo de dados possíveis. E é aí que se sustentam os conflitos. E é aí que se sustenta essa história. Então, esse filme, para mim, ele traz a importância de a gente refletir sobre o nosso processo de julgamento. Né? E o oitavo jurado, que é o Davis, né, que é o arquiteto, o começo era 1 contra 12. E a gente vê assim, de repente, no Brasil, de repente era 80% contra 20%. Depois foi mudando a estatística. Aí chegou 70 contra 30. Depois 52 contra 48.
Depois vai mudando, de 30 contra 70, 80 contra 20, 90 contra 10, 93 contra 7. É uma conta da aprovação do governo, né? Quer dizer, começa um protestando e vai girando a coisa até mudar totalmente. Não sei no que vai dar, mas é mais interessante observar que existem as pessoas que precisam discordar. Outra coisa importante aqui, para fechar minha fala, é que tem um fenômeno chamado mimetismo. Então, na hora de julgar ali, alguém falou, condena logo que eu quero ir embora. É mais fácil falar, condena logo. Copio, sigo a maioria. E não me detém a examinar. E a gente faz muito isso na vida. É mais fácil. Né? Fica chato discordar. Pô, você aqui é um cara chato que discorda das pessoas. Eu sou o único. Né? Tem 11 contra mim, eu sou chato. Você vê, você é 11, então, se eu for 2, vai ser chato. Então as pessoas às vezes fazem um mimetismo, que se adaptam, se misturam para não ser percebidas. E negam a capacidade de aprofundar o pensamento. Então nós temos aí no julgamento um pouco de mimetismo, uma outra questão que cada um preocupado consigo mesmo, que é se livrar da tarefa, não entra na função, né, não vai a fundo. Que a gente faz muito isso na nossa vida mesmo, né? Nós não temos tempo para olhar para isso. E de repente sai pisando em um monte de situações aí. Mas é isso. Tá bom, falei muito. Tá bom. Eu quero só, antes de abrir a palavra, eu quero dar um aviso, 2 avisos aqui, só um minutinho só. Pessoal, eu quero, já que você depois vai avisar, que amanhã nós vamos debater um filme também, lá na SOMIB, na Rua São Benedito, 1050, um filme chamado Matrimônia Italiana, Sofia Loma Solani, Carlo Ponte, o diretor. Quem quiser assistir é só ir lá. Começa às 4 da tarde e depois, quem quiser assistir. Na SOMIB, Rua São Benedito, 1050. São Benedito é Alto da Boa Vista. E no dia 9 de abril, pessoal, eu quero convidá-los. Eu vou estar lançando um CD com o meu grupo de sambistas e vamos fazer um show no Teatro Unibis, na Oscar Freire 2500, que é perto, coladinho na estação Sumaré do metrô. Quem quiser aparecer, 9 da noite, precisamos por 290 pessoas da casa, por favor, prestigiem. O show lançamento de um CD do grupo para lá de 30. Então agora a pergunta, vamos lá. Microfone lá. Não querendo julgar, mas o culpado de tudo isso aí é o advogado. Por quê? Porque ele não defendeu corretamente a vítima, né, no caso. Não é? Bom, tá aí. Ele fez o mais prático. Soltar o microfone aqui, ali depois. Olha lá, fala. Eu gostaria de falar um pouco sobre testemunho. Eu era estudante, estava com 25 anos e fui chamado para fazer parte do grupo de jurados. Fiquei muito revoltado porque eu tinha que sair da faculdade, tinha que ir em casa, colocar o terno, ao 12:30 eu tinha que estar lá no tribunal para ser sorteado entre as 21 pessoas. Tá? E às vezes eu tinha a prova. Então eu tinha que conversar com o escrivão e ele falava para o juiz ou para o advogado, disse, olha, aquele rapaz é estudante, tem que estar na faculdade, se ele for sorteado, o senhor rejeita ele porque hoje não pode faltar. Hoje tem que ir para a faculdade. E passei um mês participando de 8 júris. Tá? E foi uma situação difícil. Porque a gente, como jurado, chega o advogado de acusação, o promotor, diz, porque na página 80 esse cidadão falava assim, assim, assado aconteceu isso. Aí veio de defesa dizer assim, não, mas na página 81 aconteceu o oposto. Né? E a gente, como jurado ali, você não tinha acesso aos autos. Você ficava só com a emoção e com a razão. E um dia, nos julgamentos, o juiz perguntou para o réu, o senhor foi esfaqueado quando estava dormindo?
E o senhor não viu quem lhe deu uma facada? Ele disse, meritíssimo, eu estava dormindo, estava no escuro, como é que eu ia ver aquela pessoa? Né? Então, o julgador, a partir daquela experiência de minha vida, disse o quão é difícil julgar uma pessoa. Segundo caso, há 2000 anos atrás, nós tivemos um julgamento. O imperador julgou um cidadão e perguntou para ele, tu és o rei dos judeus? E ele disse, tu dizes. Né? Então, naquela época, já Pôncio Pilatos entregou esse cidadão para o povo. Vocês agora façam o que quiserem dele. Né? Lavabum foi ver o jogo de futebol dele. Foi ver o jogo de futebol. Quer dizer, então é difícil a gente julgar as pessoas. Então serviu de exemplo para a gente pensar o que é julgar o outro, o que é verdade, o que é mentira. E nós hoje vivemos nos fatos, né? As verdades são distorcidas, são modificadas. Então não é fácil julgar. Ok, aqui a pergunta. Na verdade, o que eu queria fazer não é exatamente uma pergunta, mas eu queria pedir para os convidados comentarem um aspecto do filme que me chamou muita atenção. Porque durante todo o filme eu fiquei vendo 11 pessoas naquela sala que eram assim, como que eu vou dizer, humanas. Né? Cada uma tinha um defeito, ou vários defeitos. Né? Mas tinha um 12º que não tinha defeito nenhum, ele fazia tudo certo, ele apontava, né, de alguma maneira, ele evidenciava, né, o preconceito dos outros, mas ele mesmo não tinha defeito. Chegou uma hora do filme que eu fiquei pensando, mas nessa sala tem 11 seres humanos e uma coisa que eu não sei o que é. Então eu queria que vocês comentassem sobre esse aspecto, o personagem do Davis. Eu não diria que ele não tem defeito. Não dá para afirmar isso, mas eu diria, ele não julgou, ele se colocou numa posição bastante neutra e em nenhum momento ele afirmou nada. Ele falava a todo momento, eu não sei se ele é culpado ou inocente, eu só não sei, eu tenho dúvida, pode ser. Né? Isso pode ser. Ele levava as possibilidades adiante, né? Ele duvidava o tempo inteiro. Eu não acho que ele era perfeito, acho que ele era chato. Mas tinha outros mais chatos que ele. Mas ele realmente não é. Ele não se mostra perfeito em momento algum ali. Ele é quase perfeito. Ele é quase perfeito e ele é produto, na verdade, de um roteiro. Né? Essa que é a questão. Tinha que inventar um personagem lá, no qual a gente se espelha, um que tenha qualidades morais muito acima da média das pessoas e com o qual nós queremos nos identificar, ainda que a gente seja muito mais parecido com os outros do que com o Davis. Essa é a verdade. E a construção do roteiro é essa, quer dizer, olha, se existisse alguém tão bom assim, como seria bom, né, poder ter algo assim para se espelhar, eu acho. Adorei o que você falou, porque justamente eu estava levantando a mão para dizer isso, assim, esse cara é tão improvável, mas tão improvável, que ou ele é um puta do narcisista, né? Ou então é porque o filme é velho mesmo, porque se fosse nos dias atuais de Hollywood, ele ia sair ali fora e a gente ia descobrir que ele foi pago por alguém, né, para ser infiltrado ali, para fazer todo aquele negócio que realmente, verdade, né, o cara, ele tem todas as qualidades do mundo, mas assim, é o sujeito improvável, realmente só em 1957 que a gente ia ter um caráter tão absolutamente, né, colocado, mentindo, até que ele é dos únicos que tem nome no filme, o resto tem número, né? Ele tem nome, o resto tem... Mas enfim, é só por isso. Mas o nome dele a gente descobre no fim do filme, quando ele e o outro se apresentam e se despedem. Né? Então só dois têm nome no filme. Né? Eles se apresentam, né? E o filme, o filme mostra essa questão, quer dizer, as pessoas que convivem ali, ninguém sabe o nome de um do outro, não sabe quem é. No fim, você, porra, olha,
né, para dizer certo. E agora eu falo da outra coisa. E no ambiente hostil, né? Calor, sem ventilador, cheiro de cigarro, daquela coisa toda, quer dizer, né? Um ambiente hostil, né? Eles estão, que é uma coisa horrível. Né? De qualquer forma, viu, ainda que ele seja um personagem improvável, ele levanta essa questão que o que eu não sei responder da sua pergunta, que momento mágico é esse em que a gente não se deixa levar pelo momento e começa a duvidar das próprias convicções. É muito importante esse momento. Muito importante na vida, em qualquer momento que você se dá conta, você diz assim, mas espera aí, como é que esse processo se dá? Eu ainda não tenho uma resposta para isso, mas ele é absolutamente importante e necessário, né? Tenho só uma coisinha. Tem uma parábola, né, de um velho sábio que não se deixava afetar por nada e as pessoas tentavam. Como é que pode? Ele não se zanga, ele não perde a paciência, ele não perde o prumo. Aí um cara fala, não, eu vou conseguir, eu vou tirar ele do sério. Vai lá e na frente do sábio e começa a falar, e xinga, e fala impropérios, e faz de tudo, né? E nada. Ele até cospe no cara. Nada, não atinge. Aí ele fala, tá bom, desisto. Mestre, como assim? Por que isso não... Como é que você consegue esse controle todo? Ele falou, quando alguém chega com um presente e vai te dar, você não aceita, de quem é o presente? Da pessoa. Então, isso é seu, não é meu. Então, assim, uma pessoa muito iluminada para não se deixar levar, não se deixar atingir por coisas que são do outro. Talvez o Davis consiga, óbvio que é uma figura bem... Mas eu acho que aí nós também estamos cometendo a questão do julgamento e podemos trazer para uma outra reflexão. Até onde o filme não mostra os mitos que temos dentro de nós e todos esses 12 personagens somos nós. Né? E a gente não tomando contato com isso não desenvolve o nosso lado Davis, né? E fica nos outros. Então o filme, quando eu descobri que eu estava julgando demais e percebi que eu já estava julgando o cara de chato aqui, tá certo? Eu falei, a reflexão minha é essa, peraí. Né? Como que é essa questão? Então, é para gerar minha reflexão no sentido do julgamento. Né? Então, essa é a questão. Primeiro, assim, eu quero agradecer a banca aí, que realmente, além do filme ser muito reflexivo, acho que vocês fizeram colocações assim excelentes que vieram contribuir, agregar muito no nosso momento político e realmente pensar a importância do julgamento, a importância de cada um diante de qualquer fato, né? O estar certo ou errado, como isso é relativo, né? O quanto que nós temos que levar em conta sempre os dois lados e ao empatizar, o quanto que nós temos que assumir a responsabilidade da nossa postura, né? Então, o filme é muito atual de uma coisa que o Wimmer trouxe, a questão da fenomenologia, né? E aí tem um lado ao qual eu trabalho hoje, que são as constelações familiares, não sei se vocês conhecem, mas que hoje já está sendo levada para julgar nos tribunais, e exatamente onde você possibilita ver, através da energia, da física quântica, onde pode estar realmente o culpado ou inocente, né? E entendendo que, na realidade, não existem culpados e inocentes, mas existe uma situação que está sendo colocada ali, e às vezes aquele que pode ser a vítima, ontem foi o algoz, né? Para isso. Enquanto leva o microfone, dar um comentário sobre o filme em si, né? Eu estive vendo avaliações do filme. Esse filme tem avaliações maravilhosas e dá importância à qualidade do diretor, que consegue fazer um filme maravilhoso num ambiente fechado com 12 pessoas, e a riqueza está no enredo, no diálogo, no ritmo, nas mudanças de atitude, né? Nas mudanças de postura. Tem um monte de coisas
É de uma riqueza o filme do ponto de vista de cinema impressionante. Não, cadê o microfone ali? Ah, tá aí. O Davis não queria vencer, né? Por isso que no final ele leva o paletó pro último que demorou para se decidir, né? Porque na verdade ele só tinha dúvida se ele era realmente culpado ou não. Ele não queria vencer. É isso, ele não estava em competição. Exatamente. Aqui agora, ó. Eu assim, a primeira tomada, que é aquela vinda assim no tribunal, né, lá em cima, é uma estrutura que o ser humano criou para resolver o problema, e tem a frase que eu não consegui estar em inglês, eu sei que parece que verdade, eu não sei se vocês conseguiram traduzir lá o que está escrito no prédio do tribunal, que a câmera sobe e focaliza. Depois ela faz o movimento inverso, como querendo dizer, tem toda essa estrutura com esse objetivo, mas depende daqueles pequenininhos que estão subindo, né? É como a nossa legislação, que é considerada muito boa, né, assim, comparada com outras do mundo, mas às vezes na hora da aplicação, do jeitinho, vai falhando, né? Mas eu não consegui ver lá o que estava escrito lá em cima do tribunal, mas era alguma coisa positiva, provavelmente, né? Mas de qualquer forma, o modo simbólico do peso da justiça, da importância, né, do simbólico da justiça, tem essa questão onde ela se torna humana, né? Quer dizer, nós, esse julgamento, também ficamos humanos, né? Mais uma coisa aqui, e aí vamos encerrar, ok? Pode vir para sortear os brindes aqui. Essa última pessoa que falou me lembrou de uma coisa que também me chamou muito a atenção, né? E depois de novo, né, quando um dos palestrantes aí falou, que é o problema das línguas e das culturas, né? Acho que a Maria Vasconcelos também comentou na preleção dela a respeito da diferença do processo do Tribunal de Júri nos Estados Unidos e no Brasil. E me chamou muita atenção a diferença da terminologia que é usada lá e aqui no Brasil, né? E se a gente pegar o conteúdo semântico das palavras, né, culpado para inocente, você tem um gradiente enorme que vai entre uma coisa e outra, o gradiente de sentido, né, do significado das palavras. Quando você fala guilt and not guilt, você está pegando desse gradiente o que vai desde o culpado até o quase culpado, mas que você não tem certeza, e fica só aquele pedacinho do culpado mesmo, que aí é para o júri dizer que o cara é culpado. Todo o resto do gradiente, ele é not guilt. Agora, quando você fala culpado e inocente, você está cortando na metade. É 50% para cá, 50% para lá. É uma diferença enorme. Né? Será que isso tem a ver com a gente ser latino? Eu acho que pode ser um erro de tradução, simplesmente. Né? Porque guilt e not guilt, culpado ou não culpado. Não era culpado ou inocente. O inocente foi possivelmente uma questão de tradução. Né? É possível? Possivelmente é. Agora, uma das coisas que sempre me impressionou na cultura norte-americana, e que na verdade esse filme é uma crítica a isso, é que na cultura norte-americana tem que haver um culpado. Sempre. Aconteceu um crime, eles vão atrás e condenam alguém, mas eles não vão deixar. A sensação que você tem lá é que é pior deixar um crime sem a devida punição do que condenar um possível inocente. Né? Essa sensação que você tem lá sempre. E aí a história, o inverso é uma crítica aqui, que nós somos, na verdade, quem tem a cultura da impunidade. Né? Aqui uma última pergunta, então, depois vamos sortear os brindes e... Chega a ser uma pergunta e um comentário. Eu gostei muito da
análise que vocês fizeram, que toda a plateia depois foi completando. Eu queria comentar uma coisa que me chamou a atenção só no filme, é que tem um 13º personagem naquela sala, atuando, espremendo, que é o calor, né? Que faz um papel muito interessante, né? Pressionando para que aquilo seja uma situação realmente horrível, ficar preso na sala com aquele calor. E do cigarro, né? Do cigarro ninguém se queixa, né? Parece que eles estão acostumados. Mas o calor, eles estão sofrendo. Mas o calor, e interessante que quando a votação fica 6-6, começa a chover e o ventilador começa a funcionar. Começa a diminuir o calor entre eles. Interessante isso. A pressão. Ok, pessoal, vamos estar na hora de encerrar. Eu quero sortear os brindes aqui para vocês. E lembrar que o próximo Cine Debate nosso será dia 15 de abril. 15 de abril, um outro filme de julgamento maravilhoso chamado Testemunha de Acusação. É um filmaço, preto e branco também, mais antigo que esse. Também da Billy Wilder, né? Luiz G. Alexandre Almanella Alanjarela. Deixa eu ver se é aqui. Luiz Alexandre. Conceição Ramírez. Aqui. Mostra esse CD, pessoal. Esse é o CD que nós vamos estar lançando no dia 9. Por favor, prestigie. Mas você ganhou uma, pode ir, ver que choro. Beatriz Grelê. Gisela Castanho. Nossa, combinado, hein? Osmarilda Barbosa. Só esse cantinho aí. Beatriz Valentim Barbosa. Aqui. Virgínia. Acabou. Pessoal, obrigado pela presença. Palmas para os nossos senadores. Até dia 15 de abril ou amanhã à tarde na Somib, quem quiser aparecer lá.